Evangelho de João, no capítulo 3, eu lerei os versículos de número 14 e versículo de número 15. Essas palavras: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso título nesta noite é Arrependimento e Fé para a Salvação da Alma. Há três elementos que unidos formam aquilo que nós chamamos de salvação, conversão. Três elementos que se unem na salvação de uma alma: arrependimento de pecados para com Deus, fé no Senhor Jesus Cristo e a própria obra, a morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo. São esses os três elementos envolvidos na conversão de uma alma. Arrependimento apenas de pecados não é suficiente para o perdão, para a salvação de uma alma. Sem a morte do Senhor Jesus Cristo, a fé e o arrependimento não teria qualquer base, qualquer validade, qualquer fundamento. Assim, arrependimento de pecados para com Deus, fé na obra do Senhor Jesus Cristo, são esses dois elementos exercitados pelo pecador arrependido, pelo pecador que busca o Senhor. Mas isso só tem efeito para a salvação, porque Deus desceu do céu na pessoa de Cristo Jesus para cumprir toda a justiça. E baseado nesta obra que Ele realizou, em seus méritos, sua vida perfeita e sua morte, assim o arrependimento de um pecador e a fé que Ele coloca no Salvador é válida, é aceita para a salvação. De maneira que arrependimento de pecados para com Deus, fé no Senhor Jesus Cristo e a própria morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo são os três elementos para a salvação de uma alma. Queridos amigos, este capítulo que nós iremos considerar nestes breves momentos, eu penso que seja o capítulo mais famoso em todos os evangelhos. Aqui nós temos o registro do Espírito, do diálogo entre este homem Nicodemos e o Senhor Jesus Cristo, o mestre de Jerusalém e o mestre vindo do céu, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. O Senhor Jesus Cristo falará para Nicodemos sobre a realidade do novo nascimento espiritual, a necessidade deste novo nascimento para que alguém possa entrar no céu. Ele começa a falar sobre isso no versículo 3. Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e, é claro, muito menos entrar no reino de Deus. Mais adiante ele irá falar, explicar, ensinar a Nicodemos sobre a necessidade dele, Jesus Cristo, o Messias, morrer, ser rejeitado pelos líderes de Israel e ser executado, pregado numa cruz, como um sacrifício no lugar de pecadores. E ele fala sobre isso no versículo de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E por fim, ele fala então sobre a necessidade de fé no Salvador. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse diálogo, esta narrativa, ela tem lugar na cidade de Jerusalém, versículo de número 13 do capítulo 2. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E é em Jerusalém que este encontro acontece, este diálogo se desenvolve. Jerusalém no primeiro século. É uma noite de primavera, muito próximo à Páscoa, que acontecia no solstício. Jesus, o Salvador, se encontra ali naquela cidade, uma cidade típica da antiguidade. Provavelmente ele está dentro de uma casa. Muitos comentaristas e estudiosos da palavra de Deus creem que este encontro entre Nicodemos e o Senhor acontece em uma casa que talvez pertencesse ao discípulo João. E eles inferem isso porque lá no final do Evangelho de João, e também mencionado em Mateus, quando João, o discípulo do Senhor Jesus, está ali ao pé da cruz de Cristo, e a mãe terrena do Senhor Jesus, Maria, também, o Senhor diz a ela: mulher, aí está o teu filho, filho, aí está a tua mãe. E nos é dito que desde aquele momento João a recebe em sua casa como sua mãe.
Eles permanecem em Jerusalém até o dia de Pentecostes, por isso subsentende que esta casa pertencente a João, ali em Jerusalém, é a mesma casa em que Jesus, os demais apóstolos e Nicodemos se encontram. Jerusalém é uma cidade basicamente de pedras. As ruas de Jerusalém não são como as nossas, largas e com calçadas. Na verdade, não há calçadas naquelas ruas estreitas. É uma cidade construída em um monte, o Monte Sião, uma cidade, uma ladeira, com pequenos patamares e mais ladeiras. Assim, as ruas são escadarias de pedras. As casas, pequenas, todas construídas em pedras, são geminadas. Uma parede dividida, compartilhada por outra casa, e assim sucessivamente. Pedra nas ruas, uma rua pequena estreita que permitiria apenas a passagem de um animal de carga, e do outro lado mais casas. Estas casas não possuíam telhados como nós temos hoje, porque o telhado, a telha de barro, de cerâmica, chamada de telha romana ou portuguesa, é uma tradição dos romanos. Somente os prédios maiores, com influência da arquitetura romana em Jerusalém, tinham essas telhas de barro. Mas as construções semíticas dos judeus, sobretudo, eram de pedras sólidas, e elas não possuíam um telhado, mas elas possuíam uma laje. Normalmente, estas casas simples e pequenas nos permite considerar que, de fato, talvez João tivesse uma casa pela simplicidade das habitações e o valor econômico das residências ali. Mas essas casas normalmente eram feitas de um cômodo apenas, e todos viviam ali dormiam, ali se alimentavam. Muitas vezes um pequeno animal, como um cordeiro, estava ali. Algumas outras tinham um espaço e um pequeno mezanino, outras tinham 2 espaços, e alguns um pouco maiores, 3 espaços. Todas elas, porém, tinham uma laje. E para chegar nesta laje de pedra também, você acessava por uma escada externa. Assim, Nicodemos não precisou entrar na casa, ele sobe aquele lugar, e aquele lugar, esse terraço, esta laje chamada em hebraico de Ailá, era o lugar de receber visitantes, era onde eles se sentavam para comer alguma coisa, é onde eles estavam nas tardes mornas de Jerusalém. E esse evento acontece nesta cidade, em um dia, uma noite de primavera. O vento sopra, típico daqueles dias, e você sabe que o vento pelas ruas de cidades compactas, eles tomam uma força muito grande por esses corredores e fazem certos barulhos. Muito possivelmente, por isso, nós temos essa menção do Senhor Jesus Cristo ao conversar com Nicodemos naquele terraço, quando ele diz no versículo 8, Nicodemos, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos é um líder, um príncipe em Israel. Isso quer dizer que ele faz parte do governo de Israel. Israel não tinha mais um rei, porque estava sob César, o imperador romano, e nenhuma das províncias do império poderia ter seu próprio rei ou governo. Mas eles permitiam que cada região mantivesse a sua própria religião, e entre essas nações eram os religiosos, os sacerdotes, que formavam uma espécie de governo religioso, e em Israel este governo era chamado de Sinédrio, ou a reunião dos 70 anciãos. Muito provavelmente Nicodemos era um desses príncipes ou líderes em Israel. Era um homem de grande conhecimento da lei de Deus. E é também um homem, nós aprendemos posteriormente, muito rico, de muitas posses. E parece ser, na verdade, um desses judeus que possuíam uma certa sinceridade. Não como os demais fariseus, ele era fariseu, pertencia ao partido político religioso dos fariseus, mas ele não fechou completamente os seus olhos para o Senhor Jesus. Ao observar as palavras de Cristo, os milagres de Cristo, ele decidiu considerar e entrevistá-lo, assim por dizer, e buscar algumas respostas. E ele faz isso à noite para não ser visto pelos demais líderes judeus. Seria realmente uma vergonha, uma mancha em seu caráter estar conversando e aprendendo de Jesus Cristo de Nazaré. Assim à noite ele o busca. Nós temos também algumas evidências nos evangelhos de que há uma tentativa por parte de Nicodemos em atrair o Senhor Jesus Cristo para que ele se una ao partido dos fariseus. Este grande homem, este grande operador de milagres, traria brilho ao partido dos fariseus. E ao chegar ao Senhor Jesus Cristo, nós observamos aqui um diálogo muito cândido
despretensioso, não há artimanhas na linguagem como os demais fariseus, não há arapucas buscando pegar o Senhor em alguma palavra, há um diálogo sincero, simples, por parte de Nicodemos, e o Senhor Jesus Cristo, de uma maneira muito clara, sóbria, como é típico do nosso Salvador, responde, instrui e confronta Nicodemos em suas concepções sobre Deus, sobre a religião e sobre o Messias. E tudo começa com estas palavras: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Essa era uma convicção sincera dele, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O Senhor Jesus Cristo, eu devo recordar, isto é um resumo do que aconteceu ali, não todo o diálogo. João estava ali, é a sua casa, ele toma notas e posteriormente, após a morte do Senhor e ressurreição, recordando-se deste acontecimento, ele coloca as suas notas em forma de esboço aqui. Assim, nós não temos tudo o que foi conversado, mas um resumo e o que é necessário para o nosso aprendizado do que foi dito entre Cristo e Nicodemos. O Senhor Jesus Cristo ouve o que ele tem a dizer, e ele vai buscar o Senhor para perguntar sobre tudo sobre o reino de Deus. É por isso que João nos diz que Jesus respondeu, a pergunta chega ali: o que é este reino de Deus? E o Messias, como ele se encaixa neste reino de Deus? Como entrar? Quem faz parte? Qual será a nossa função dos fariseus no reino de Deus? E o Senhor, de uma maneira muito direta, simples e clara, ele corta, assim por dizer, Nicodemos em seu longo argumento, e ele diz de uma maneira muito franca, Nicodemos, versículo de número 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A questão de Nicodemos era esta: qual será a nossa função neste reino como judeus, como descendentes de Abraão, no contexto da política mundial? Ele se imaginava dentro deste reino, mas o Senhor precisa dar um passo atrás e recordar que para estar dentro desse reino, você precisa, é claro, entrar nele. E o Senhor diz, Nicodemos, antes de pensar sobre a função de alguém no reino de Deus, você precisa considerar a porta de entrada. E o fato é este, que se você não nascer de novo, você não pode ver, muito menos entrar no reino de Deus. E é claro, o Senhor segue explicando para ele o que é este novo nascimento. No versículo de número 6, o Senhor diz, aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o Senhor diz que este novo nascimento, obviamente, é um nascimento espiritual, é da água e do Espírito, que se referem à mesma coisa. O selo do Espírito de Deus, selando aquela pessoa salva e o lavando de sua culpa. O Espírito é unido com fogo, no Evangelho de Mateus, nos primeiros capítulos, é a mesma ideia. O Espírito, o selo da salvação que purga o pecado, uma obra do alto. Carne e sangue, em outras palavras, Nicodemos, pedigree religioso, não lhe dá entrada no reino de Deus. Assim, queridos amigos, nós aprendemos aqui que não é a questão de nascer em um país cristão, que não é o fato dele ter nascido descendente de Abraão. Esta era a mentalidade dos judeus. O que me garante lugar no reino de Deus? Número 1, eu ter nascido como judeu, um descendente de Abraão. Segundo, eu guardo meticulosamente a lei cerimonial e todos esses requerimentos da lei cerimonial, e estou garantido, eu tenho certeza, eu posso descansar que eu tenho um lugar no reino de Deus. Mas o Senhor Jesus o confronta, ele diz, olha, como nós estamos, da maneira como nós entramos neste mundo, pecadores que somos, não é possível entrar no reino de Deus. Você precisa ser transformado, ser uma outra pessoa, nascer de novo. E é claro, Nicodemos, um homem experiente, já avançado em experiência, ele não compreendeu isso, e ele responde com uma certa ironia. Disse-lhe Nicodemos, versículo 4, como pode um homem nascer? Acho que é um certo cinismo irônico aqui, sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer, e o Senhor explica a respeito do novo nascimento, mas ele continua não entendendo. No versículo 9, ele pergunta, como pode ser isso? E essa é uma pergunta sincera.
ele deseja compreender, ele não está entendendo com clareza a doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui. E o Senhor então, ele toma uma figura agora do Antigo Testamento, bem conhecida por Nicodemos, da história de Israel, bem conhecida por todo o povo judeu, para explicar o que é este nascer de novo e de que maneira esses três elementos se unem na salvação de uma alma: arrependimento de pecados para com Deus, fé no Senhor Jesus e a própria morte substitutiva, sacrificial do Senhor Jesus. E a resposta está aqui no versículo de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E de imediato eu devo voltar a sua atenção para o lugar no Antigo Testamento de onde o Senhor tira esta narrativa. Está lá no livro de Números. Abra comigo em Números, no capítulo de número 21, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Nós leremos no versículo de número 9 estas palavras, e o Senhor está citando este evento na história de Israel. Por quê? Porque aquele evento é um sinal, uma mensagem que fala sobre o Messias. Números capítulo 21, estas parábolas. Deixe-me ler a partir do versículo 4, com texto. Então partiram, isto é, Israel peregrino, saindo do Egito, indo para Canaã, do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, ao redor da terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Eles se referem ao maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedida que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Volte para Mateus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, diz o Senhor a Nicodemos, assim é necessário, importa, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, queridos amigos, aqui está a narrativa do Evangelho da Graça Redentora. Aquele povo liberto por Deus depois de 400 anos de escravidão no Egito é trazido para a terra que emana leite e mel, em Canaã. Eles viram tantas maravilhas: o Mar Vermelho se abrir, água fluindo de uma rocha para matar a sede. Em um determinado momento, quando chegaram a uma região muito mais árida, sem verde, sem água, eles começaram a sentir-se enfastiados da vida. E eles negam a Deus e passam a descrer de todo o propósito de Deus e lançar fora todas as evidências da bondade de Deus e a sua libertação, e levantam a sua voz contra Moisés e blasfemam contra Deus, e teriam matado, executado Moisés, se fosse possível, se Deus tivesse permitido. E eles falam sobre aquele pão que Deus havia enviado, o maná caindo do céu, como um pão vil, fastioso, este pão ralo, vazio, nós queremos carne. E Deus, em sua ira, é claro, envia uma punição contra aquele povo. E Ele levanta daquela região serpentes, chamadas aqui de serpentes ardentes ou abrasadoras. Nós não sabemos se esse título, abrasadoras ou ardentes, se refere à coloração daquelas serpentes mortíferas, uma coloração de fogo, abrasador, mas muito possivelmente se refere ao resultado da picada da serpente, que causava uma febre abrasadora e em pouco tempo levava à morte. Muito provavelmente esse é o significado. E aquelas serpentes em milhares, vindo de todas as penhas e lugares naquele deserto imenso, entra no arraial de Israel e dentro de cabanas, de tendas e por todo lado começa a ferir os judeus, e nós lemos que muitos e muitos começam a morrer.
E o que nós aprendemos aqui é que a rebelião contra Deus, ela traz a morte, a condenação. Essa foi uma rebelião desnecessária, injusta e irrazoável. Deus os conduziu por todo o caminho. Os tirou dos tijolos, do sol escaldante, do forno, os libertou, provou diante deles o seu poder, prometeu uma terra gloriosa e os estava conduzindo. Mas eles sentiram saudades, nos diz a palavra de Deus, do Egito, e das cebolas, das verduras que plantavam ali, e certamente da música, e dos ídolos, e da vida em uma sociedade urbanizada, sofisticada, e todos os prazeres carnais que eles tinham ali, e desprezaram a Deus, o alimento que Ele enviou, descreram no Senhor, blasfemaram contra o Senhor, e o resultado foi esse, o salário do pecado e a morte. Queridos amigos, esta é a primeira lição diante de nós, registrado aqui. Nós somos estes homens e mulheres marcados, feridos pelo pecado. Estas serpentes são a causa da morte destes homens e mulheres. E o pecado é exatamente isso, o que nos leva à condenação. Todos nós neste lugar, nesta noite, estamos agora fisicamente morrendo. É dito que um ser humano, no momento que sai do ventre de sua mãe, começa a morrer. E de fato é. Assim nós temos e carregamos em cada um de nós as marcas do envelhecimento, da decadência física e da morte. E esta enfermidade, este é o veneno do pecado, a morte que opera dentro de nós, irá nos consumir e nos levar a uma eternidade condenada, longe com Deus, se nós não conhecemos o Deus verdadeiro e o Senhor Jesus Cristo. E é isso que o Senhor Jesus está explicando para Nicodemos. Nicodemos, você deveria ter entendido isso. Assim como Moisés no deserto levantou aquela serpente, é necessário um remédio. O povo começa a clamar a Deus e há um arrependimento, nos parece, em boa parte daquela nação. Demorou para eles se arrependerem, porque nós lemos que muitos começaram a morrer, até que eles começam a clamar a Moisés que ore ao Senhor. Mas eles se arrependem, e Deus coloca um teste do arrependimento diante deles. E a instrução é essa, que Moisés confeccionasse a partir de metal, bronze, nos é dito em outro lugar, uma serpente. Provavelmente ele derreteu o metal, colocou em um molde. Esta serpente sinuosa ele colocou em uma haste, certamente em uma penha, um lugar elevado, porque o arraial era muito extenso. E a orientação dada por Deus é que qualquer pessoa que, sendo picada por esta serpente, sentindo a morte abrasadora chegando, simplesmente olhasse através do ar e visse aquela serpente de bronze, seria imediatamente sarado pelo olhar. E aqui está a lição. Aquelas pessoas caindo em febre e agonia, um temor, a morte se espalhando por todo o campo de Israel, todos conscientes da consequência do seu pecado e entendendo que estão morrendo por conta do seu pecado contra Deus. Moisés intercede ao Senhor e Deus provê um meio de cura, e aqui está o símbolo e a lição do Senhor Jesus a Nicodemos. Aquela serpente de bronze, obviamente, era uma serpente morta, assim por dizer, não há vida nela. Aquilo que os curaria seria uma imagem exata daquilo que os feriu e os estava matando. Tão simples, queridos amigos, mas o arrependimento daquelas pessoas não era suficiente. Eles clamaram a Deus arrependido, mas não era suficiente. O Senhor colocou diante deles aquela estátua, aquela serpente. Eles deveriam olhar, obedecer, crer no que Deus disse e olhar para aquele símbolo que representava o que eles estavam matando. Arrependimento de pecados não é suficiente para a salvação de uma pessoa. Rios de lágrimas, tristeza, abatimento e remorso não é suficiente se Deus não tivesse provido o remédio para a cura. E este é o primeiro símbolo e a primeira lição aqui. Houve um arrependimento por boa parte daquele povo, pelo menos, mas o Senhor diz, é necessário crer. E assim aquela estátua, aquele símbolo é levantado.
E o Senhor Jesus Cristo toma este elemento da história de Israel e diz para Nicodemos sobre o novo nascimento, e nós estamos falando sobre esses elementos que compõem a conversão, o novo nascimento. Nicodemos, arrependimento não é o suficiente. É necessário que, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, que o Messias, o Salvador, seja crucificado, levantado sobre o madeiro, para que todo aquele que olhar para ele pela fé, crendo, tenha a vida eterna. Você percebe o paralelo aqui? E são estas as palavras: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, vida eterna. Aquela serpente foi levantada. Imagina aqueles homens e mulheres, e o aviso foi dado de Moisés aos anciãos daquela nação: saiam por todo o arraial. Havia pelo menos 1.500.000 pessoas ali naquele arraial. A informação foi dada para todos eles, morrendo ali. Foi provido um meio de cura. Simplesmente olhe para aquela serpente de bronze e você será sarado. Agora imagine você na posição daquela pessoa. Alguém poderia dizer assim: o quê? Eu ouvir Moisés? Eu não irei ouvir Moisés. Eu não irei ouvir Deus. Que triste, que horrível. Eu permaneço como eu estou em minha incredulidade. Eu sigo em frente como eu estou em minha incredulidade. E o resultado certamente seria a morte. Você percebe a necessidade da fé, do crer no que Deus determinou, ela está envolvida. Não é suficiente dizer: eu me entristeço pelos muitos pecados, e eu tenho orado a Deus por isso. Cristo precisou morrer. Aquela serpente representa o Salvador. Imagina uma pessoa olhando, e de repente, ali naquele sol escaldante, refletindo a luz do sol, ela vê um símbolo, uma imagem daquilo que o está matando ali naquela haste. Exatamente isso. O que nos levou à morte espiritual e o que está nos matando é o pecado, queridos amigos. Quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado naquela cruz, fora das portas de Jerusalém, Ele veio para lidar com o pecado. Ali naquela cruz, não veja apenas um evento. Quando você olha para o Senhor Jesus ali, pela narrativa dos evangelhos, o que você vê? Um homem tranquilo, à vontade, pregado numa cruz. Você vê agonia. Você vê um rosto desfigurado, sangue jorrando da sua face pelos cravos dos espinhos, dores, cãibras. Você vê agonia. Por quê? Porque Ele estava ali levando aquilo que nos mata. Ele estava levando sobre si mesmo o meu pecado e a multidão das minhas transgressões e ofensas contra Deus. Aquilo que me leva à morte espiritual foi levantado ali. Aquele judeu olhava para aquela haste, o que ele via, a causa da sua própria morte simbolizada, o seu pecado ali, aquilo que o matava. Naquela cruz, Cristo Jesus, em seu corpo e em sua alma, Ele leva o pecado de todos aqueles por quem Ele veio morrer. Arrependimento não seria suficiente se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido levantado. A minha fé e o meu arrependimento seria num vácuo, no nada. Foi necessário, assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo precisou morrer. Onde entra a fé aqui? Eles precisavam olhar, simplesmente olhar. É maravilhoso, não é? Eles não precisaram contribuir em nada. Toma esse remédio, então olhe para a serpente. Tome esse contraste, então faça o exame. Simplesmente olhe, mais nada. Mas as pessoas estavam muito distantes em algumas tendas. Simplesmente olhe e veja e mire sobre ela. Mais nada. Você deve estar brincando comigo. Eu estou aqui padecendo de febre, morte, e você traz uma piada como essa. Eu estou aqui nessa sociedade, na altura da minha vida, uma pessoa com um pensamento e intelecto livre, e você está me dizendo que um judeu, 2000 anos atrás, numa sociedade tribal, morrendo numa cruz romana, pode me reconciliar com Deus?
me fazendo entender a vida, me ressuscitar dentre os mortos, e você não vai procurar a sua turma. Você percebe, queridos amigos? Muitos deles pereceram ali. Há um olhar da fé aqui. Simplesmente olharem. Não precisaram pagar nada. Se eles não conseguissem andar e dissessem, eu não consigo chegar até lá para olhar, simplesmente levante o olhar em direção àquela serpente. Eles seriam curados. E o Senhor Jesus diz exatamente isso para Nicodemos. Eu irei morrer, eu serei levantado. Ele não entendeu muito isso, porque isso iria acontecer ainda. Mas posteriormente nós lemos, depois que o Senhor Jesus Cristo é crucificado, ele entende. E ele se une a um outro homem de Jerusalém chamado José de Arimateia, e juntos vão a Pilatos pedir o corpo de Jesus que estava na cruz depois de ter morrido, para o embalsamar e enterrar naquele jardim. Ele tornou-se um discípulo de Cristo, ele entendeu. Ó, queridos amigos, eu preciso correr para a conclusão. Há um olhar de fé aqui. Aquela pessoa, quando morrendo ali de febre, olhou para aquela cruz, entenda. Esse olhar foi um olhar de entendimento, um olhar de compreensão. Lhe foi dito o significado daquilo. E ele olhou entendendo que ao olhar para aquela serpente, aquilo de alguma maneira que ele não compreendia como iria acontecer em seu corpo, aconteceria. Ele seria curado e restaurado. O Senhor Jesus Cristo disse, Nicodemos disse, de que maneira isso pode acontecer, que alguém pode nascer de novo? E a resposta do Senhor é esta, o vento sopra onde quer e não ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não vê o vento, você sabe que ele está ali porque ele balança os galhos da árvore, você sente a temperatura, a pressão do vento no teu corpo, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele se dirige. Aquele homem e aquela mulher olhando para aquela serpente não sabia como isso iria acontecer. Ele ouve a informação que lhe é dada por Moisés, da parte de Deus, e ele olha, e este olhar é um olhar de entendimento, de compreensão. Ali está a minha cura. Eu olho para aquele objeto estabelecido por Deus como meio de me curar em minha morte, em meu desespero no final. Eu olho com um olhar de compreensão, e esse é o olhar da fé. Quando nós pensamos no Senhor Jesus Cristo, quando nós falamos sobre a sua morte sacrificial, a cruz de Cristo, e nós exortamos as pessoas a olharem, a irem ao Salvador, é isso que significa. Esse é um olhar de compreensão. E é aqui que está a fé. Eu olho para o Senhor Jesus Cristo revelado em sua palavra, a sua morte substitutiva, como alguém que necessita. E eu compreendo que aquilo é a justiça provida por Deus para a minha cura, para a minha salvação. Esse é o olhar da fé, que olha para Jesus Cristo como Salvador. Olhar para Deus, olhar para a salvação, é algo repetido no Antigo Testamento muitas vezes. Isaías e Jeremias, e Zacarias e Oséias muitas vezes dizem, olhe para o Senhor. E o Senhor diz através do profeta, olhai para mim todos os confins da terra e sereis salvos. Este é o olhar da fé. Eu creio, eu entendo, Ele é a salvação que Deus proveu. Por tanto tempo eu não entendia isso. Eu senti o meu pecado, eu compreendi a minha culpa, eu entendi que eu sou condenado. Mas como Deus pode me aceitar? Ele irá me destruir? Eu preciso fazer por onde? Eu preciso me arrastar daqui até aquele símbolo? Eu preciso fazer alguma coisa para merecer, pagar pela cura? Não. Simplesmente creia no que Deus disse. Olhe, simplesmente olhe e entenda, um olhar de compreensão. Ele é o Salvador, Ele é o substituto, Ele é o Cordeiro sacrificial que Deus enviou para que pagasse no lugar de um pecador como eu. Esse é um olhar de compreensão, um olhar de entendimento. Eles deveriam apenas olhar. E este olhar, queridos amigos, quando nós percebemos a nossa condenação espiritual e desejamos muito a salvação, e nós nos arrependemos e confessamos a Deus o nosso pecado, nós olhamos para o Salvador, para a salvação de Deus. Esse é um olhar, é claro, de ansiedade, de desejo. Você olha desejando ser curado.
e você ora ao Senhor e diz: Senhor, eu preciso ser perdoado. Senhor, eu preciso ser transformado. Eu não sou um filho, uma filha de Deus, agora eu compreendo, me faz um filho de Deus. Eu desejo ser uma nova criatura, eu desejo ter os meus pecados perdoados. Senhor, esse é um olhar que envolve desejo, ansiedade, todo o coração está envolvido nisso. E esse olhar de fé também, ele é um olhar, se eu posso colocar nesses termos, de desalento, um senso de perdição e desalento. Quando alguém vai ao Senhor para a salvação, esses sentimentos são os mais dolorosos. Você sabe que você está perdido e condenado. E é muito doloroso isso, querido amigo. E há uma ansiedade por orar a Deus e clamar e confessar a Ele, pedir misericórdia. Um desalento: eu tenho só o Senhor. Quem tenho eu na terra senão o Senhor? Para onde irei, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Ao olhar para Cristo, ao confessar os teus pecados, ao clamar por perdão, esse é um olhar que envolve este desalento, esta ansiedade intensa por ser curado, por ser perdoado, por ser aceito por Deus. Esta é a fé que vai de mão dada com o arrependimento. E esse olhar também, é claro, é um olhar de maravilhamento, ainda embora isso não transpareça com toda a intensidade. E há flashes disso em nossa mente quando nós vamos a Deus. Como pode? Que maravilha! Deus tão grande e imenso, eu não serei destruído. Ele disse que eu posso ir a Ele como um pecador. Quão maravilhoso que Deus tenha enviado o seu próprio Filho a este mundo. Quão maravilhoso que Ele tenha vindo sabendo que seria tratado daquela maneira e que seria crucificado, rejeitado e sofreria e carregaria em si mesmo toda a sujeira e o mal do nosso pecado. Não é maravilhoso um Salvador assim? Um Salvador que diz a qualquer pessoa, em qualquer lugar: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Se nós pudéssemos colocar Nicodemos em uma cápsula do tempo e levá-lo de volta a 1400 anos antes, nesta situação aqui de Números, quando isso aconteceu, e ele se colocasse ali num lugar distante, no morro, vendo essa situação acontecer, e Deus dissesse a Moisés: levante esta serpente, e Moisés dissesse ao povo: levante a serpente, serpente levantada, perdão, todo o que olhar será curado. Nicodemos dizia: peraí, Senhor, mas como assim? Todo o que olhar será curado? Mas isso não faz distinção entre as boas pessoas e as más pessoas, Senhor. Como assim todo? Só olhar. É exatamente isso. Ele não entendia. Ele achava que era por ser um religioso, que era por manter a liturgia, as cerimônias, simplesmente olhar. Pessoas muito más, menos más, ricas, pobres, intelectuais, qualquer pecador, querido amigo. Essa é a maravilha do Evangelho da graça redentora. Ali está diante de Cristo Nicodemos, com sua vestimenta farisaica, o seu currículo religioso, o seu pedigree. E o Senhor Jesus diz: aquele que olhar pela fé, é necessário nascer de novo. E o nascer de novo é para qualquer pessoa, qualquer um que olhar com o olhar da fé o Redentor que Deus enviou a este mundo. Esse é um olhar de maravilhamento. E é claro, esse é um olhar de entrega. Quando você vai a Cristo em arrependimento e fé, você vai para se entregar. Tua vida morre ali e você entrega nas mãos do Senhor, para que Ele te dê uma nova vida e você seja dele e pertença a Ele. Você ora em arrependimento e confessa todos os teus pecados ao Senhor. Esse é o arrependimento de pecados para com Deus, confissão deles. Você se recorda o que Cristo Jesus fez, a provisão de Deus para salvar pecadores. E você crê, entregando-se inteiramente, lançando-se a Ele para a tua salvação. Esse é o olhar de fé. E esta é a mensagem do Evangelho. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. E quando você vai a Ele, queridos amigos, no momento em que aquele homem, jovem, mulher, olhou para aquela serpente, foi curado. Levantou-se dali sem sentir nada,
sem cicatriz alguma, sem convalescência nenhuma. Simplesmente foi restaurado, inteiramente restaurado. E essa é a maravilha da salvação. Você vai doente, assim por dizer, em tua alma a Cristo, padecendo, culpado, temeroso. Você confessa a Ele os teus pecados, crendo e se entregando. Então você é salvo ali, com o olhar da fé. A obra invisível de Deus que não é vista por olhos humanos. A justificação, o bater do martelo do juiz, Deus punindo em Cristo o meu pecado, me declarando salvo, perdoado, uma nova criatura, justificado pela fé. E daquele momento em diante você se levanta, é maravilhoso, como uma pessoa nova. Essa parte eu não consigo descrever para você. Você precisa experimentar isso. E aqueles homens que estavam morrendo, de repente vigor entra em seus corpos e eles sentem. Isso acontece tantas vezes nos milagres de Cristo. Aquela pequena menina fria, morta, um cadáver, o Senhor toma pela mão e vida é infundida nela, e aquele corpo frio começa a se aquecer, e ela volta à vida, e ela sente. Aqueles homens aleijados e mulheres também, de repente o membro morto começa a ter vida e força e calor, e você sabe que Ele te salvou. E é uma paz tão grande, queridos amigos, que vem sobre você, como se uma montanha tivesse sido removida de você. E aquela dor, aquela tristeza, aquele senso de morte, como você está no hospital padecendo, quase desmaiando, você é tirado dali. E você se levanta como uma nova pessoa, uma paz tremenda, uma alegria, um senso de que você é uma outra pessoa. E os anos passam, e essa é a história que se repete tantas vezes. Você para e pensa, quando você olha uma foto de 10 anos atrás, esse não sou eu. Essa é uma representação pequena dessa pessoa, eu sou uma nova criatura. É exatamente isso que a conversão faz. Na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. É assim que isso acontece. Arrependimento para com Deus, fé no Senhor Jesus, Ele levantado. Sem a sua morte substitutiva, seria vã a nossa esperança e fé. Sem fé, olhar para o Senhor Jesus Cristo, este olhar da fé, em arrependimento, não há salvação. Sem salvação, não há vida eterna, não há entrada no reino de Deus. Mas aqui está, para todo aquele que nele crer. Se somente nesta noite você olhar para o Senhor Jesus, sentir a tua culpa e contaminação e perdição, crendo que o que Ele fez há 2000 anos atrás foi o que Deus preparou e providenciou para a salvação de um pecador, e confessar a Ele os teus pecados, crendo que Deus enviou o Salvador e o ressuscitou dentre os mortos, este olhar da fé te leva ao Senhor, e você é recebido, e você é salvo, perdoado, regenerado, e você sabe, sente, entende, conhece que você nasceu de novo, que você agora é um filho de Deus. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno nos céus, olha sobre nós neste lugar, e lida conosco em Tua misericórdia, e dai-nos, ó Senhor, esta graça de olhar para o Senhor com os olhos da ansiedade e da fé, crendo e confessando, nos lançando ao Teu socorro e misericórdia, como o Senhor comandou, para sermos perdoados e curados, ressuscitados dentre os mortos e recebidos como homens e mulheres justificados, para entrarem no Teu céu, na eternidade, a comunhão com o Deus vivo por meio de Jesus. Nós rogamos isto em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e para o Teu louvor, ó Pai. Amém.